Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson, seu professor de História. E aí, hoje temos mais uma aula de História. Preparado? Vamos lá? Então, queridos alunos, o tema da nossa aula de hoje é a Era Vargas, esse período aí da história, da nossa história, que vai de 1930 até 1945, ou seja, o governo de Getúlio Vargas, que durou aí aproximadamente 15 anos. Então, Getúlio Vargas, ele toma o poder aí a partir da Revolução de 30, né? Mas como isso ocorreu? Nós vimos na última aula aí a nossa política de governadores, né? Que ela iniciou lá com a proclamação da República, né? Em 1889, né? Tivemos aí a República da Espada, que foi um período governado pelos militares, né? Mas depois, né, iniciou a República aí do Café com Leite, ou Primeira República, né? Café com Leite, porque alternava ali entre os políticos eleitos, né, pela elite, né, cafeicultora de São Paulo ou os membros, né, dos produtores de leite de Minas Gerais. Então, eles iam alternando aí no poder, né, na chefia aí do Executivo Federal, né, elegendo aí os presidentes da República. E eles eram apoiados pelos governadores. Vimos aí, né, aquela questão do voto de cabresto, né, tudo isso aí na aula anterior. Falamos na aula anterior sobre o movimento dos tenentes, né, o tenentismo, né, eram jovens oficiais do Exército, né, que viam, né, nessa política aí do café com leite, essa política oligárquica, né, um atraso para o Brasil, um entrave para o desenvolvimento do Brasil. Então, eles desejavam mesmo, né, acabar com essa política oligárquica. Eles tentaram isso de várias formas, né? Falamos aí sobre o movimento dos 18 no Forte de Copacabana, onde eles, né, ficaram lá, né, tomaram, né, o Forte de Copacabana, né, navios, né, bombardearam o forte, eles saíram, né, os 18, né, saíram oficiais lá do forte para, né, combater as tropas do governo, e esse movimento ele vai inspirar aí o movimento aí liderado pela Coluna Prestes e pelo Miguel Costa, né? Então eram dois focos aí que através da guerra de guerrilhas eles tomaram o poder, né? Eles tomaram o poder ali em São Paulo e formaram uma coluna só com ex-soldados do Exército, né? Formando aí a chamada coluna Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, né? Que eram os dois, né, principais líderes aí do movimento. Percorreram mais de 20 mil quilômetros aí pelo Brasil, tentando chegar ao Rio de Janeiro e depor o Arthur Bernardes, né, através daí das armas, né, do golpe, né, da luta, né, só que, né, eles perceberam, né, andando pelo Brasil, perceberam que o problema brasileiro ele era muito mais grave do que eles poderiam imaginar, né, a fome, a miséria no interior do Rio de Janeiro, mesmo eles chegando ao governo, né, chegando ao poder, eles não tinham uma solução para acabar com aquilo, então eles decidiram, né, abandonar a luta, né, a guerra de guerrilhas e se exilar lá na Bolívia. Lá na Bolívia, né, muitos ex-combatentes, né, das colunas, né, eles adotaram o comunismo como uma opção política, né, e outros eles conseguiram se aliar aí ao Getúlio Vargas. Outro fator, né, importante aí para a Revolução de 30, que coloca o Getúlio Vargas no poder, foi a crise de 29, né, a crise econômica de 1929. Nós vimos aí nas aulas sobre história geral, né, que a crise de 29 ela inicia lá nos Estados Unidos, mas depois ela se espalha aí por toda a Europa. E nesse período, o Brasil ele exportava quase a totalidade do seu café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, numa crise econômica, o desemprego crescente, eles passaram a consumir cada vez menos o café brasileiro. O café começou a perder o valor, né? Eles começaram a ter que, né, baixar o valor do café, porque não tinha mais mercado consumidor, tinha que vender tudo no mercado interno. Mesmo, né, o governo brasileiro queimando, né, uma grande quantidade de café, né, para tentar manter o valor, né? O café era a base, né, da exportação aí brasileira. Mesmo assim, esses cafeicultores paulistas perderam muito poder econômico. Perdendo muito poder econômico, eles começaram a perder também o prestígio político. E perdendo esse prestígio político, ele abre espaço, né, o enfraquecimento desse poder político, abre espaço aí para o golpe de 30, né, a Revolução de 30, comandada aí pelo Getúlio Vargas, com o auxílio aí dos tenentes, né, os tenentes que não adotaram aí o comunismo, né, como uma forma de chegar ao poder. Então nós temos aí, né, o governo Getúlio Vargas, né, para fins didáticos, ele pode ser dividido aí em três fases.
né? Em primeiro lugar, nós temos aí o governo provisório, que ele vai de 1930 até 1934. O período constitucional, que ele vai de 34 a 37, e o Estado Novo, que ele vai de 37, né, a 1945. Né, no governo provisório, né, quais são as características do governo provisório? Né? Em primeiro lugar, né, o Getúlio Vargas ele dá esse golpe, acontece a Revolução de 1930, a Constituição ela é extinta, né, e o Getúlio Vargas ele vai criar uma nova Constituição. Mas, em primeiro lugar, há uma manutenção das relações sociais no campo. O que isso significa? A relação de exploração, né? Os fazendeiros, grandes proprietários de terra permanecem com a relação de exploração, né, sobre aí o homem do campo, né, sobre o camponês. O Getúlio Vargas ele não, né, mexe, né, nessa estrutura aí. Um problema que o Getúlio Vargas teve que enfrentar foi a Revolução de 1932. Né? Os paulistas, né, São Paulo, ela estava muito descontente com a política do Getúlio Vargas, principalmente de intervenção, né, federal. Então, eles retiraram, né, o governo Vargas retirou os governadores e substituíram por interventores. Muitos desses interventores eram os ex-tenentes, né, os responsáveis aí pelo movimento tenentista. Em São Paulo, né, como, né, a elite, né, da época, né, o local onde tinha uma grande produção de café, né, a base aí da economia brasileira, ela não vai aceitar isso, né? Então os cafeicultores, né, paulistas vão lá e vão, né, através do Partido Republicano, eles promoverão aí uma série de revoltas, né? E será chamado aí esse movimento de Revolução de 1932. O Getúlio Vargas, né, usa as tropas do governo e massacra, né, essa revolta, e aí ele consegue abafar tudo isso daí. E só em 1933 que ele vai dar início, né? O governo começa em 1930, mas só em 1933 que ele vai criar uma Assembleia Nacional para a formação de uma nova Constituinte, né? Para criar uma Constituição. Em 1934, né, o Getúlio Vargas ele vai, né, promulgar aí essa Constituição, uma nova Carta Constitucional para o Brasil. E já, né, na Constituinte nós tínhamos aí o voto secreto, né, aí diminuía um pouco o poder aí dos poderes locais, né, do voto de cabresto, né, e também aí temos o início do voto para as mulheres. Durante o governo constitucional, né, o Getúlio Vargas ele teve aí que lidar com uma série de conflitos, né, uma série de conflitos políticos, né, e grupos que estavam aí divergindo sobre várias questões, né, nacionais. Então, né, os principais deles eram o quê? O Partido Comunista, né, e o Partido Integralista. O Partido Integralista era aquele partido ligado, né, aos movimentos fascistas, nazistas lá na Europa. Tinha como líder aí o Plínio Salgado e o Partido Comunista Brasileiro, né, principalmente aí, né, ligado através da ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora. Uma figura muito importante aí na história do Brasil, né, nos movimentos sociais, né, está na figura do Luiz Carlos Prestes. Por quê? O Luiz Carlos Prestes ele foi um capitão do Exército, né, que sublevou lá no movimento, né, tenentista lá no Rio Grande do Sul, se juntou à coluna do Miguel Costa, né, percorreu aí o Brasil, e no exílio na Bolívia ele vai adotar o comunismo como aí um modelo, né, de sociedade, né, ele vai acreditar na ideia socialista, né, como um modelo aí de sociedade viável. Então ele não vai se aliar ao Getúlio Vargas, ele vai conseguir se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, né? E aí, em 1935, ele vai ser o principal articulador aí da chamada Intentona Comunista. Foi quando alguns quartéis do Exército, sob o comando do próprio Luiz Carlos Prestes, vai se levantar, né, e vai querer criar uma nova revolução, né, para depor aí o Getúlio Vargas, tirar o Getúlio Vargas do poder. Logicamente, ele não consegue, né? Tivemos poucas adesões aí desse movimento liderado aí pelo Luiz Carlos Prestes. O que acontece depois da intentona comunista, né, é que o Getúlio Vargas ele vai criar uma propaganda em torno aí da questão do comunismo, né, de o comunismo querer invadir o Brasil, do comunismo querer acabar com a República Brasileira, né, e ele vai montar uma farsa, né, junto com o Exército, né, chamada de Plano Cohen. Plano Cohen seria
uma tentativa, né, de assassinar várias personalidades políticas brasileiras, de fazer diversos atentados terroristas no Brasil, mas depois, né, com a partir do conhecimento, né, da história, percebeu-se que isso foi uma grande farsa, mas foi aceito na época. O Congresso Nacional ele deu pleno apoio, né, ao Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas, através desse apoio, ele vai instituir aí o Estado Novo. Então, com o Estado Novo, ele vai abolir novamente a Constituição e vai criar uma nova Constituição. Essa Constituição ela é apelidada de polaca, porque ela é semelhante à Constituição, né, da Polônia, né, uma Constituição baseada no fascismo, né, da Polônia. E o que vai ter, né, aí, quais são as características aí desse Estado Novo? É uma crítica à democracia parlamentar. Então, o Getúlio Vargas ele vai fechar todo o Congresso, né, a parte legislativa do Brasil, a parte da criação de leis será toda fechada, né, um forte apelo ao anticomunismo, né, acabar com o comunismo, né, a ameaça comunista, né, no Brasil, o fim das liberdades individuais, uma centralização político-administrativa, né, centralizado aí na figura do presidente da República. Temos aí também a censura política, a censura à imprensa, principalmente através da criação do DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda. E durante o período do Estado Novo, o Getúlio Vargas aí ele vai ser classificado como uma espécie de pai dos pobres, né? Durante o Estado Novo que vai nascer essa figura, né, do Getúlio Vargas como uma figura paternalista, né? Uma figura identificado aí com a classe trabalhadora, né? Mas não vai ser bem assim, né? Por quê? No Brasil, né, estava aí, né, no foco essa questão da classe burguesa, né, dos donos dos meios de produção, dos grandes industriais, dos grandes fazendeiros, né, explorarem aí as pessoas mais pobres, né, os proletários, né, os operários, né, os homens do campo. E o Getúlio Vargas ele vai iniciar essa questão do Estado como uma espécie de árbitro aí dessa relação entre patrões e empregados, principalmente através da criação do Ministério do Trabalho, né? E depois através aí de uma legislação trabalhista. O Getúlio Vargas vai conceder aí o salário mínimo, né, 8 horas de trabalho diária, né, o descanso semanal remunerado. Então todas essas benefícios, né, dados aos trabalhadores, né, elas foram dadas, né, pelo Getúlio Vargas. Mas isso daí, né, já era fruto, né, de uma luta, né, muito intensa, né, desde o século XIX, né, lá na Europa, né? Então, era um movimento que já vinha caminhando, né, há muito tempo, né, e com certeza chegaria no Brasil mais cedo ou mais tarde, mas o Getúlio Vargas ele decide dar todas essas leis trabalhistas para, né, ter também um certo controle aí dessa classe dos operários, né? Principalmente porque depois que ele distribui, né, esses benefícios, ele vai submeter os sindicatos ao governo. Então, os sindicatos, na época, né, no período de Getúlio Vargas, eles não eram sindicatos, né, onde os patrões, né, eram sindicatos que os patrões mandavam, né? Então, todos eles obedeciam às ordens, às ideias aí do governo central. Né, os sindicatos eles não tinham liberdade para atuar aí durante o governo do Getúlio Vargas. Fator muito importante, né, no governo Vargas foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o DIP. Por quê? Porque ele era o órgão responsável pela propaganda do governo. Então, e ele obteve êxito nisso, né? Nesse período estava nascendo aí o rádio, né? Então, Getúlio Vargas soube usar muito bem esse novo meio de comunicação para espalhar as ideias do governo. Foi criado aí a Hora do Brasil, né, nesse período. Então, Getúlio Vargas ele soube articular muito bem, soube dialogar muito bem com a população. Então, por isso que ele acaba ganhando, né, esse apelido aí de Paz dos Pobres. Então, né, aí outro face também é a Segunda Guerra Mundial, né? Nós vimos aí, né, na aula de História Geral, né, falando sobre a Segunda Guerra e tal, e o Brasil ele vai participar da Segunda Guerra. Ser um simpatizante do fascismo e do nazismo europeu, ele vai entrar na guerra do outro lado, ele vai entrar na guerra ao lado dos aliados, né, ao lado dos Estados Unidos, da União Soviética, né, da França, da Inglaterra. Ele vai lutar na Itália, né? Então a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, ela vai lutar na Itália.
E, né, os pracinhas, né, os soldados brasileiros que lutaram na Itália obtiveram êxito, né, em várias campanhas militares, com destaque aí para a Batalha de Monte Castelo, né, e a Batalha de Montese. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele vai ir para a Europa para combater um regime, né, no qual ele está sendo implantado aqui no Brasil. Então, aí é um pouco de uma falta de sentido, né, no Brasil. Se o Brasil tá, as forças expedicionárias brasileiras estavam indo para a Europa lutar contra um regime que tinha no próprio Brasil. Então, tudo isso, né, esse impasse aí gerado pela Segunda Guerra Mundial fortaleceu aí o movimento para tirar Getúlio Vargas do poder. Beleza? Então aí a partir de 1945 acaba a Segunda Guerra, né? Os pracinhas eles retornam ao Brasil, surge esse movimento, né, de tirar Getúlio Vargas do poder. E aí acaba, né? O período Vargas acaba, né? E vai começar outro período aí na história do Brasil. Nós vamos estudar na próxima aula. Beleza? Valeu, um abraço aí e até a